Alô Alberto, alô Alberto. Olá, Tiago, boa noite. Estamos em contacto, certo? Olá, tudo bem? Cá estamos então, Alberto, para mais uma lenga-lenga do costume, a edição de 27 de setembro de 2022, que acontece não a de 27 de setembro, que só acontece normalmente a 27 de setembro, mas a lenga-lenga do costume não é? Normalmente é assim que fazemos, para simplificar um bocadinho a vida aos nossos espectadores e ouvintes. Mas dizia eu que a lenga-lenga do costume estreia todas as terças-feiras, às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central e no canal de Facebook do Comitê Central. E para quem não está ainda familiarizado com a lenga-lenga do costume, o que aqui acontece, para já não se admite, é lamentável e não se admite. E depois convém se calhar esclarecer que isto é uma conversa de cerca de meia hora, 40 minutos entre mim e o Alberto, em que basicamente eu lanço temas, o Alberto comenta esses temas de forma bastante inteligente e pertinente e depois eu tento, agarrar assim umas sobras e tento, enfim, fazer coisas até com alguma piada. Algum dia há de acontecer. Esta é só a nossa edição número 12, acho eu, portanto vamos continuar a acreditar que isso é possível. Convém também dizer aos nossos espectadores e ouvintes, lembrar que a Lenga-Lenga do Costume tem um apoio incondicional do azeite Talismã, que nós muito agradecemos, e que os nossos espectadores e ouvintes podem também apoiar a Lenga-Lenga do Costume, tornando-se patronos em patreon.com/Comitê Central. Alberto, aqui chegados, creio que estamos em condições de avançar com o nosso primeiro tema desta semana. Sentes-te preparado para o que aí vem? Acho que já estamos a preparar, o país está-se a preparar para este tema há 50 anos, não é? Há 53, acho eu. 53, o novo aeroporto de Lisboa. Eu acho que já é mais antiga a preparação deste aeroporto, quase que o aeroporto antigo. Já. Isto Ou seja, eles fizeram o da Portela e já estavam pensando no novo aeroporto. Isto é dos quase aeroportos mais antigos do mundo. Mais antigos do mundo, é histórico. Dos quase aeroportos. Dentro dos quase aeroportos é mesmo capaz de ser o mais antigo. Eu estava aqui à procura da minha cábula para confirmar, que não estou a encontrar neste momento, para confirmar que, acho que foi na passada sexta-feira que houve fumo branco, finalmente encontrei a minha cábula. Não foi um avião que ardeu, o motor de um avião que ardeu. Não foi, para já porque não há aeroporto, portanto neste aeroporto é impossível arder em aviões. Mas o que aconteceu na passada sexta-feira foi que António Costa e Luís Montenegro apresentaram finalmente, PS e PSD, um princípio de acordo em relação ao novo aeroporto. Ficou praticamente tudo decidido. Falta apenas decidir que realmente o aeroporto vai existir e onde. Portanto, acrescentou-se mais um sítio, não é? Agora também Santarém é uma possibilidade. Parece que sim. Mais um bocadinho, isto é o novo aeroporto do Porto. Já não está muito longe. Já está aí para os lados, não é? Já foi para os lados, era para Beja, agora está a subir para Santarém. Beja, Montijo, Ota, Santarém e para não sei. Alcochete, não é? Alcochete. Segundo parece, foi, no entanto, este acordo estabelece que há necessidade de mais um estudo. Parece que sim. Eu creio que são já 17 os estudos. Isto é dos aeroportos com mais estudos do mundo. Além de ser o quase aeroporto mais antigo do mundo, é o aeroporto o não aeroporto com mais estudos do mundo. Com mais estudos. Isto é o aeroporto mais bem preparado de sempre. Já é catedrático o aeroporto, já tem licenciatura, mestrado, doutoramento. O mais possível. Estudos todos. O mais provável é que este aeroporto acabe por ir para o estrangeiro, como acontece normalmente. É formação a mais, tem habilitações a mais. E lá está, e como começa a divergir um pouco de Lisboa, quer para o oeste, quer para o norte, o mais provável é que, ao fim de mais 4 ou 5 estudos, este aeroporto esteja para aí em Vigo. Bom, mas em relação a este novo passo, digamos, em frente, relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, Alberto, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Tenho a dizer que acho estranho, o tipo de comentários, o tipo de comentários que ouço, que andam todos em volta, mais ou menos, do facto do aeroporto, tal como nós acabamos de fazer agora, demorar demasiado tempo a ser decidido. Nós precisamos tanto assim de um novo aeroporto em Lisboa, ou em Santarém, ou onde é? Será assim uma necessidade nacional, e especialmente neste momento em que estamos em mais uma crise, e a crise vai ser pior do que o que já está, será assim uma utilidade, uma prioridade do país, uma coisa tão importante? Eu não vejo ninguém a dizer, Tiago, que isto não é importante. Toda a gente acha que isto é importantíssimo e que já se devia ter decidido, que o único problema é demorar a decidir-se. Não vejo ninguém com outra visão, incluindo a de que isto pode não ser necessário de todo, nem os estudos, nem o aeroporto.
Sim, eu acho que provavelmente porque a maior parte das pessoas não se dá ao trabalho de dizer isso, porque já percebeu que isto não vai a lado nenhum, não é? Porque Pronto, se for isso é o bom. histórico indicia que isto provavelmente nunca irá a lado absolutamente nenhum, até porque aparentemente fica cada vez mais difícil decidir, não é? Há cada vez mais opções, nomeadamente de localização, portanto parece de facto difícil tomar esta decisão. E, Sendo que também sim. é impossível prever em que momento, digamos, até da realidade política e económica do país irá cair, digamos assim, uma então decisão sobre a construção do aeroporto. Quem sabe se não vai acabar isto por ser decidido numa altura de grande prosperidade em que o país então, respira, a economia do país se for respira assim, saúde. nem daqui a mais de Não 50 é? anos, não é? Achas que temos que Assim, esperar mais um? É assim possível que tenhamos que esperar um estamos bocadinho. garantidos. E há aqui outra coisa, é aquela coisa da necessidade do aeroporto e da proximidade do aeroporto, também é aqui outra questão. Uhum. E eu por acaso sempre vivi, por coincidência, aqui a 3 minutos de carro, 5 minutos de um aeroporto, no caso o do Porto, ou Sá Carneiro, ou como é que eles querem chamar. Tu também não deves viver muito longe, ou pelo menos demasiado longe do aeroporto de Lisboa, não é? Certo. Com certeza. Mas a grande maioria, mas boa parte dos portugueses, vive muito longe de qualquer aeroporto. As pessoas não têm que ter um aeroporto, e não têm, de facto, um aeroporto à porta, não é? Ou a 50 km de casa, ou a 10, ou a 5, ou até 150. Muitas estão a mais distância de um aeroporto do que isso. Estão a 200 km, ou 250, ou 300. Ou seja, esta coisa da proximidade e das distâncias e não sei o que, está-se a presumir que qualquer pessoa que apanha um voo para Lisboa, que é para ficar em Lisboa, pode não ser, muita gente vai para o Douro, vai para o Algarve, vai para a Serra da Estrela, vai para onde quiser, não é? Portugal tem na prática Claro. 3 aeroportos, contando com o de Faro, e o de Faro, que eu saiba, não tem grande dimensão, não é? Portanto, quase toda a gente que vem para Portugal vai para o Porto e para Lisboa, vai para outros sítios do país. O aeroporto podia muito bem. Agora, a falar mesmo a sério, o aeroporto de Beja podia ser usado para alguma coisa, por exemplo. Não digo como continuação do aeroporto de Lisboa, nem me interessa isso, quer dizer, mas porquê é que aquele aeroporto não é usado? Porquê é que aquele aeroporto se fez e nunca foi usado por 4 aviões até hoje? Por exemplo, podia servir muito bem o Algarve, a distância de Beja ao Algarve é assim tanta, mas não. Pois, de facto parece, é estranha essa preocupação com a proximidade de um aeroporto, não é? Não estamos a falar propriamente de farmácias, ou de Exato, estações do correio, coisa. ou até de serviços de obstetrícia. Por um lado, por um lado não se quer o aeroporto dentro da cidade, porque é perigoso e já nenhum país tem um aeroporto dentro das cidades, quer dizer, todos os países, quase todas as grandes cidades têm aeroportos lá, na malha urbana, não é? Que eu conheça. Por outro lado, o aeroporto tem que estar em cima das pessoas. Por um lado não pode, tem que estar longe, por outro lado tem que estar perto. Pois, se calhar, atenção, se calhar é precisamente essa dificuldade de equilíbrio entre essas duas forças antagónicas que leva a tanto estudo e a tanta discussão e a tanta incerteza quanto ao futuro do novo aeroporto de Lisboa, quem sabe aeroporto, quem sabe de Lisboa, porque neste momento já vai de facto em Santarém. Em Santarém já é provavelmente é mais um aeroporto, ou lá está, de Santarém, ou de Leiria, ou de Coimbra, do que propriamente um aeroporto. Santarém, Lisboa, de comboio, salvo erro, é para 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Certo. É a distância que muitos aeroportos ficam de comboio da cidade que servem, por exemplo, da cidade principal. Pois parece. Eu nunca fui ao Japão, mas acho que o aeroporto de Tóquio, que fica mais longe do centro de Tóquio do que isso. Pois, numa viagem de comboio razoavelmente longa. Não me parece. Mas enfim, países com outro tipo de limitação, que não estão em condições, obviamente, como nós, de ter infraestruturas aeroportuárias em condições de servir. Não, mas agora, sério, Tiago, quer dizer, cidades. não chegamos em que cidade do mundo grande, mesmo cidade das grandes e com aeroportos enormes, se chega ao centro da cidade a partir do aeroporto em menos de 1 hora. Eu não conheço. Um aeroporto nem que seja pelo trânsito, nem que seja por causa do trânsito, não é? Da bagunça, depois tendem a ser aeroportos. Enquanto ali na Portela, mesmo com algum trânsito, realmente está-se no centro de Lisboa em muito menos tempo, não é? Só 20 minutos, máximo. Exatamente, caso não haja acidentes. Sim, se não houver nada de especial. Exatamente. Bom, mas nós vamos acompanhar, continuar e depois há a questão ambiental, quer dizer, numa altura em que se aconselha as pessoas a não estragar os recursos do planeta, não é? Certo. Está-se a querer fazer aeroportos para que o turismo aumente muito e as viagens de avião aumentem muito, quando eles próprios desaconselham que andemos de avião. Enfim, quando eu digo eles, é aquele eles assim do CAF. Pois.
A não ser que seja um aeroporto especificamente preparado para voos daqueles aviões privados que esses continuarão a voar Pois, só mesmo para essas da elite cimeiras, que continua, não é? Para as cimeiras do ambiente. essas cimeiras onde depois eles vão definir se nós podemos ou não usar os nossos carros ou se temos de andar de bicicleta. Mas esta questão do aeroporto nós vamos certamente continuar a acompanhar. Eu não sei quantos anos mais durará a Tu achas necessário um aeroporto em Lisboa, um novo aeroporto? Fechar este... Eu não sinto falta, mas não sei, mas falo por mim. Acho que um para já é suficiente. Até porque, por exemplo, há aquela questão que até há pouco tempo foi falada, da TAP ter inclusive slots não utilizados no aeroporto de Lisboa, não é? Portanto, sim, que a Ryanair queria, estava a discutir isso, não era? Do aeroporto de Lisboa, não sei. Não sou especialista no assunto, ao contrário do que possa parecer de repente, mas quer dizer, isso leva-me a suspeitar que a própria capacidade do aeroporto de Lisboa não esteja ainda esgotada. Quantas centenas de milhares de pessoas ou milhões de pessoas deixam de vir a Lisboa por ano por sobrelotação, por excesso de lotação do aeroporto? Não se ouve falar muito nisso. Fazem muitos estudos, esse estudo ainda não vi, quer dizer, não, quantas pessoas estão impedidas de vir cá por causa do funcionamento do aeroporto? Pode ser que esse, digamos, mini estudo esteja dentro do novo estudo. Deste 17º, ou 17º, se calhar é de vez, que apresentam então esses dados. Se calhar existem os dados, eu não os conheço, não parece que alguém deixe de vir a Lisboa, os voos que estão programados, que estão previstos, e que nem sempre estarão cheios, como é natural, funcionam. Os aviões malta, tipo, não é costume ver-se. Não é costume ver-se malta a fazer fila em aeroportos no estrangeiro para conseguir um voo para Lisboa, mas é difícil. Desculpe, já não dá para vir mais ninguém, porque já não temos mais capacidade. Não, portanto, não nunca ouvi falar, mas pode ser. E imagina, se isso agora é assim, imagina há 50 anos, isso ainda teria mais, ainda haveria menos razão de ser. Quantas pessoas voavam para Lisboa há 50 anos? Diz isso porque já há o tempo a que estão a ser feitos estes estudos, não é? É isso, os tais 53 anos, que é exatamente a minha idade, por acaso. Quando eu nasci, quantos voos teria? O aeroporto de Lisboa hoje terá 18 milhões de passageiros por ano, 20 milhões, 21 milhões, não sei. No ano que eu nasci... Estás munido de estatísticas, os dados atuais mais ou menos cá estão um bocado errados, mas devem andar por aí. Do Porto anda nos 12 milhões ou 13 milhões, isto pelo menos era pré-Covid. Em 1969, quantos passageiros anuais havia no aeroporto de Lisboa? 100 mil. Mas quer dizer, também se pensa com antecedência e se é previdente antecipar os problemas, é porque, enfim, é preso por projetar novos aeroportos. Deixamos tudo para a última hora, é grave. Novos aeroportos. Se preparam. Começamos a trabalhar com 50 anos de antecedência, porque começamos a trabalhar com 50 anos de antecedência. Assim também é difícil. Bom, em relação ao novo aeroporto de Lisboa ou de Santarém, se calhar fica... olha, desculpa, só uma coisa, é como o de Beja. Nós hoje queixamos-nos que o de Beja não tem ninguém, mas já foi preparado, é um ato de prevenção, se calhar. Fica ali. Se calhar daqui a 30 anos ou 40 anos o de Beja vai-se ter que pensar num novo aeroporto de Beja, porque o de Beja já não vai dar vazão a... Alberto, às vezes é como um livro. Se calhar não vais ler, mas fica ali, também não se fica vai ali, também não faz mal nenhum. Não estraga, não azeda, e fica, pode vir a ser preciso. Para ganhar alguma umidade e pó e tal. Mas pode vir a dar jeito, somos uma espécie de orders de aeroportos. Acho que Madrid também tem um bem maior que o de Beja abandonado. Também fazem esse tipo. A sul de Madrid ou qualquer coisa do género, um aeroporto grande que ficou desativado, nunca chegou a ser usado, acho. Muito estranho. Hoje é daqueles locais de peregrinação dos fãs de locais abandonados e coisas assim. Acho que é relativamente recente. Isso é uma coisa também, não é? É uma coisa, pessoas vão visitar locais abandonados, sim. Há tempos que existe, que é uma coisa. Confesso algum fascínio. A sério? Mas não fui a esse aeroporto em Madrid, ainda não fui, não vou de propósito. Mas então és um frequentador de locais abandonados. Gosto, acho piada. Interessante, ok. Pensei que era uma coisa... Já vi shoppings abandonados nos Estados Unidos. Sem ofensa, pensei que era uma coisa de jovens. Pensei que quer dizer de malucos, eu ia aceitar. Jovem não admito. Não, por isso é que eu disse, por isso é que eu salvaguardei para não ficares ofendido quando disse jovens. Bom, em termos de aeroportos e locais abandonados, por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo estudo. Até ao próximo estudo e vamos já passar ao segundo tema desta semana. E cá estamos para o segundo tema desta semana, que é um tema bastante triste, que é o tema relacionado com o falecimento de uma senhora num lar da Santa Casa da Misericórdia em Bulicame. E este caso
está envolto em grande polémica pelas circunstâncias, se não do falecimento, pelo menos das circunstâncias em que a dita senhora foi encontrada neste lar da Santa Casa da Misericórdia. Alberto, queres enquadrar um bocadinho melhor este assunto? Realmente é daquelas coisas que mais valia Sim. não termos o pretexto para falar sobre isto, mas parece que a senhora em junho foi descoberta com pelo menos uma ferida aberta no corpo e com a parte do corpo coberto com formigas. Isso foi filmado por alguém, não sei se do interior do lar, do tal lar da Santa Casa da Misericórdia de Bulicame. A verdade é que houve filmagens disso. Isso foi em junho. A senhora, entretanto, em julho acabou por morrer. Não sei de quê, não sei se isso foi notícia, se foi público, se não vou atribuir responsabilidades, como é lógico, mas em setembro, no início de setembro, houve uma espécie de séquito que foi visitar o lar da Segurança Social, a GNR e tal, foram visitar o lar e averiguar o caso, e a diretora do lar, a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Bulicame, disse que ia abrir um inquérito, só na altura em que recebeu a visita. Até aí tinha o turno que ela acusou de ser responsável pelo desleixo a que estava votada a senhora, tinha levado uma reprimenda, portanto em julho. Em setembro, só perante o facto de ter sido encostada um bocado à parede pela essa visita da Segurança Social e da GNR e tal, é que a senhora provedora disse que ia abrir um inquérito. Entretanto, as notícias mais recentes, de hoje ou de ontem, dão como certo que 2 funcionários do lar, portanto, 2 figuras menores, foram suspensas. Ora, uma pessoa, no caso desta senhora, para chegar àquelas condições de desumanidade absoluta, aquilo não foi o desleixo de um funcionário do lar ou 2 funcionários do lar que piscaram os olhos e de repente a senhora ficou com chagas e coberta de bichos, não é? É uma situação com certeza lenta, gradual, provavelmente recorrente, e que é estranho que exista, e pelos vistos este caso despoltou alguns testemunhos de que este tipo de casos nos lares da Santa Casa ou noutros lares legais e ilegais não são assim muito raros, infelizmente. Pelos vistos é mais ou menos o pão nosso de cada dia. Deixa-me só acrescentar que a senhora provedora também disse que a senhora tinha formigas porque as formigas vieram pela janela. Acho que foi isso, portanto, as formigas... Então está tudo resolvido, está tudo resolvido. Caso encerrado. As pessoas pensavam que havia geração espontânea, mas não, as formigas afinal para chegar ali vieram de algum lado. O que interessava, portanto, esclarecer, está esclarecido, a origem o caminho que as formigas percorreram. O caminho, o percurso do formigueiro até assim, isto não dá realmente para grande humor, não é? Não dá. Portanto, estamos aqui perante a proverbial a culpa que morre mais ou menos solteira, não é? Claro. Não morre solteira, mas enfim... Sim, um desgraçado qualquer é responsabilizado. Sim, isso será especialmente grave pelo facto de estarmos a falar de um lar da Santa Casa da Misericórdia, porque, enfim, como dizias, ouvimos infelizmente histórias deste género com alguma frequência relativamente a lares ilegais, quando são descobertos, mas enfim, seria expectável que provavelmente um lar pertencente a uma organização como a Santa Casa da Misericórdia pudesse eventualmente funcionar em condições decentes. Parece que nem isso, não é? Parece que nem isso, e parece que este caso não é o único. Não sei se especificamente em lares da Santa Casa da Misericórdia, já ouvi histórias, e já me contaram, entretanto, recebi uns mails e umas coisas, com histórias também medonhas, e na Santa Casa e noutros sítios. Não sei, não emboliquei-me especialmente em muitos sítios do país. Portanto, parece que há lares, pelo menos, pertençam a quem pertencerem, que estas situações são relativamente comuns. Há coisas terríveis a passarem-se por aí e é triste, não? Coisas para as quais provavelmente não seriam precisos aqueles 17 estudos para identificar o problema e se calhar uma forma de os resolver. Bastava um bocadinho de humanidade, não é? Um bocadinho de decência. Sim, e há pouco quando este tipo de observação é sempre acusado de ser, de ser, digamos, pouco rigoroso na melhor das hipóteses, mas quando falavas há pouco quando falávamos em relação ao aeroporto de Lisboa e à eventual necessidade de uma obra deste género, e porque de facto o trabalho dos políticos, dos decisores políticos é gerir recursos escassos,
não deixa de ser inevitável pensarmos se de facto na gestão desses recursos escassos as prioridades que os decisores políticos estabelecem quando vemos casos deste tipo, se estão de facto bem ordenadas essas prioridades, enfim, perante casos como estes. Era interessante seguir qual vai ser a carreira daqui para a frente, por exemplo, desta senhora provedora da Santa Casa de Boliquém. Vamos ver o que lhe vai acontecer e eu tenho um palpite, que não vai acontecer absolutamente nada. Tenho pois vamos. Portanto, a responsabilização vai ser tirada para cima de um ou dois desgraçados menores, quaisquer, e a senhora vai continuar impune, e se um dia sair de lá será para outro emprego também compatível, com certeza, com o prestígio e a competência que ela tem revelado. Não faço ideia quem é a senhora, quer dizer, soubemos quem é, soubemos da existência dela agora, não é, por causa disto. Agora isto não é uma coisa... Há tragédias que acontecem, que realmente escapam ao controle das pessoas. Isto não escapa ao controle das pessoas. Isto implica um contexto em que se permita que estas coisas aconteçam. Não é? Uma coisa destas não parece que seja espontânea, ou casual, ou fortuita, ou acidental, não é? Sim, sendo que o facto de não serem tomadas as medidas que seria expectável vermos quando estas coisas acontecem, obviamente alimentam ainda mais esse contexto e em nada contribuem para que alguma coisa mude. Vamos falar de coisas divertidas como Itália, por exemplo. Vamos, coisas muito divertidas, como ver todas as semanas a Lenga-Lenga do Costume, porque podem fazê-lo também em podcast. Subscrevam o podcast A Lenga-Lenga do Costume. Atenção, o A é fundamental para efeitos de descobrir. Vai-se confundir com o programa Lenga-Lenga do Costume sem o artigo definido A? Acho que não. Mas não aparece, se procurarem... Pois... mas okay. Convém o A para que a pesquisa seja mais eficiente e, portanto, descarreguem o podcast, vejam o podcast, votem não, deem uma classificação ao podcast, desde que seja a máxima, classificação máxima. Sim, se quiserem dar outra, não deem, optem por não dar, e coloquem já agora comentários também no nosso canal do YouTube e no Facebook, que nós aqui, se houver comentários, e sempre que houver comentários realmente muito interessantes, vamos referi-los. E só mais uma coisa, subscrevam o canal do YouTube, que isso também é importante para estarem a par de todas as emissões da Lenga-Lenga do Costume. Alberto, em termos de segundo tema da semana, ficamos por aqui. Eu já tinha dado a deixa, tu não me ouviste, Tiago, eu já tinha dado a deixa para a Itália, pronto. Sairmos de coisas tristes e falarmos de coisas divertidas como as eleições de Itália. Não, exatamente, sim, mas não sem antes, Alberto, avisarmos os nossos espectadores e ouvintes para prestarem especial atenção aos próximos segundos para verem este belíssimo reclame do azeite talismã. Vejam isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora bem, cá estamos então para o terceiro tema, de novo com a boa disposição e a palhaçada, porque vamos falar de eleições, das eleições em Itália, Alberto, que deram a vitória a uma coligação de direita, extrema-direita, extremíssima direita, não sei. Fascistas, neonazis. Fascistas, certamente, neonazis também, com propriedade fascistas, provavelmente, não é? Sim, alguns, um bocadinho, quase, pelo menos há ali certeza, não é?
Exatamente 100 anos depois de Mussolini, será possível? Mais ou menos, por aí, será por aí, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Alberto, eu gostava em primeiro lugar de esclarecer contigo, porque estive a ler bastante a imprensa, principalmente nacional, sobre esta coligação, a imprensa nacional diz-me ser de facto uma coligação fascista, e eu queria ter a tua opinião para saber se de facto são fascistas ou se só não são de esquerda. Podemos esclarecer isso. É a mesma coisa, vai dar ao mesmo. Na nossa imprensa é a mesma coisa. Tudo que não seja de esquerda é fascista ou tende para isso. Certo, neste caso, se calhar, alguma vez eles tinham que acertar aquela história do Pedro Lobo, algum dia acertaram um bocadinho, há ali qualquer coisa, há ali uma filiação qualquer ao fascismo, ainda por cima é em Itália mesmo, portanto, é a terra dele. Pois, essa parte sim, essa parte não é? De facto sim. E eles não rejeitam muito assim uma certa herança, ou pelo menos alguns dirigentes daqueles três partidos, ou de alguns daqueles três partidos, não rejeitam assim muito essa herança, com uma vimência por aí além, na herança do Mussolini e do fascismo italiano. Agora, não parece também exatamente que eles vão vestir lá as camisas, as castanhas ou as negras, já não sei, as camisas negras, não é? As castanhas eram aqui, as castanhas eram os do Rolão Preto, já não sei. Eram umas camisas que eles tinham. Era um tom escuro qualquer. Era um tom escuro. E acho que não vão vestir as camisas. Nós de moda não percebemos muito. Nós de moda não percebemos na moda fascista não percebemos muito. E calçar as botas e marchar sobre a Europa, quer dizer, acho que não há esse risco. E depois, eu já te passo, Tiago, mas dá um certo gosto nesta história toda. Porque eu estou a tentar agarrar-me a qualquer coisa, porque eu não sei bem o que é que vou dizer sobre este assunto. Sei mais ou menos, por acaso sei mais ou menos. Isto dá, sabes com certeza, há um certo gozo em ver o tipo de pessoas que ficam contrariadas com isto. O que é diferente de ficar contente pela vitória desta gente e destes partidos. Não é a mesma coisa. Era aquele gostinho que o Trump nos dava também. Sim, eu não acho que entre o Trump e esta gente, eu prefiro o Trump. Não é isso, só no sentido, só no sentido de irritar imenso pessoas. Nesse sentido de irritar, há um gosto especial. O Trump irritava muitas pessoas e depois revelou ter até uma virtude ou outra, até, sobretudo em política internacional, nós vimos. Isto aqui não faço ideia se tem alguma virtude, não faço a mínima ideia. Claro. Agora, tem uma, é o facto de irritar as pessoas certas. Certo. Essa virtude pelo menos tem. Agora, se vão revelar alguma coisa de positivo daqui para a frente, não sei. Uma das pessoas que irritaram foi a senhora von der Leyen. Desde logo. Não? Exatamente. De facto, que é um dos casos em que é o sinal irritarem uma senhora que ninguém elegeu democraticamente para coisa nenhuma, mas que se acha no direito de emitir ameaças mais ou menos veladas, opiniões com ameaças mais ou menos veladas. Vista aquela intervenção dela prévia às eleições. Sim, ou li sobre isso pelo menos, e de facto nós já aqui falámos várias vezes sobre isto, e a ascensão destes partidos não tem na verdade nada de muito surpreendente, quando os partidos tradicionais mais de centro, digamos assim, esquerda e direita, se desinteressam por completo. Isto já se viu em muito lado, não é? E lá está, desde logo nos Estados Unidos, se desinteressam completamente por aquilo que são as preocupações efetivas da generalidade das pessoas, meramente por interesses eleitorais e de manutenção de poder. É claro que há espaço para que apareçam às vezes malucos, outras vezes só pessoas... oportunistas, claro que há uma dose sempre de oportunismo em qualquer político que ganha, não é? Exatamente. Espreita ali uma oportunidade, é literal. Não é? Sim, que ocupa o vácuo deixado por esses partidos tradicionais do poder que deixaram de se importar com dar resposta aos problemas das pessoas, e em Itália um desses problemas que as pessoas sentem muito diretamente é o problema da imigração, mais ou menos desordenada para a Europa. Aqui os partidos tradicionais vão fechando os olhos e permitindo que haja espaço para que outras opiniões, quase necessariamente mais extremadas, como é este caso, conquistem eleitores. Muitas vezes as pessoas que dão lições, ou que querem dar lições à Itália de moral sobre o caso da migração e dos refugiados e tal, são pessoas que têm cargos elevados, ou já tiveram cargos de relevo em países que por hipocrisia, no seu interior, fecham as fronteiras a esses imigrantes. E a Itália, por exemplo, que lide com eles, não é? Pois, tem que lidar com o problema.
A França, por exemplo, pois estas críticas, a Alemanha, etc. sim. Pois estas críticas vêm em boa medida de políticos que, em circunstâncias atuais ou no passado, teriam tido a oportunidade de tomar decisões sobre este assunto, lá está, de facto se preocuparem com as questões que são as questões que preocupam os deploráveis, não é? Os deploráveis, que depois elegem forças políticas e líderes políticos, porventura. O Ventura aqui foi totalmente, por acaso não teve... sem trocadilho. Sim, que André Ventura, que já mostrou também, foi outra das notícias que... É natural, é da família política dele, não é? Ou ele acha, ou ele quer... Exatamente, assim. Ou ele quer meter-se nesta família, porque ainda ninguém percebeu muito bem qual é a família política de André Ventura, nem ele próprio, provavelmente. Outra coisa que eu destacar em relação a estas eleições em Itália, o que me parece ser uma contradição óbvia, é o facto de as exatas mesmas pessoas que se dizem muito progressistas e às quais ouvimos frequentemente coisas do género, se o mundo fosse governado pelas mulheres, seria um sítio tão melhor, seria uma paz e harmonia, mas depois sempre que há ou uma Margaret Thatcher, ou mesmo agora quando faleceu a Isabel II, que não era propriamente uma líder política, mas tinha grande peso político. Mas tinha o defeito de não ser comunista, sei lá, uma socialista de renome. Achas que é isso? É porque eu sempre depois que vejo mulheres a serem eleitas para coisas, como agora esta senhora que vai ser primeira-ministra italiana, essas mesmas pessoas que passam a vida a dizer isso, depois nunca gostam de nenhuma das senhoras. Acaba por ser, para ver aqui, uma misoginia muito seletiva. Estava aqui a pensar numa líder de esquerda, realmente a esquerda não costuma... Quando a esquerda ganha, a líder não costuma ser mulher. De facto, deve haver alguma que me escapa, mas... Pois... Havia aquela senhora a Dilma, Dona Dilma do Brasil, não é? Aquele portento intelectual. Sim, que é mais ou menos, é aquela sucessão dinástica, é mais uma sucessão dinástica também, acaba por ser uma coisa mais... Aquela senhora da Argentina, não é? Já não me lembro o nome. Também tudo com ótimos resultados. Grandes resultados. Confirmando a teoria. Ou seja, as feministas no sentido progressista do termo, não gostam de mulheres no poder, gostam de comunistas no poder ou socialistas no poder. Depois o facto de serem mulheres é totalmente irrelevante. Eu acho que é capaz de ser mais isso. É este novo feminismo, não é? Tem essas coisas, este novo feminismo, estas últimas vagas no feminismo tem essas coisas muito interessantes. Mas, portanto, parece que a senhora Giorgia Meloni vai ser a primeira-ministra da Itália. E isto vai dar rebulha, é o mais provável. Mas pronto, não sei se isto é uma evolução, parece-me a mim, quase inevitável, de décadas de absoluta incapacidade de resolver que problema seja, décadas de líderes frouxos e sem ideias. E vai-se começar a notar noutros países. Eu não acho que isto seja nenhum fim do mundo ou nenhuma ameaça de apocalipse, porque já... Se isto é um apocalipse, o apocalipse já veio quando a extrema-esquerda chegou ao poder, os comunistas chegaram ao poder formalmente em Espanha, chegaram ao poder informalmente em Portugal durante 6 anos, portanto, e aí ninguém entrou em pânico, e podiam e deviam, se a questão é o pânico. Agora, este movimento de reação existiu agora em Itália, quase existiu na Suécia, esteve lá perto, em França está sempre a ameaçar acontecer, não é? Sim, na Dinamarca parece que também já esteve mais longe, ou seja, isto vai acontecendo por aí. Pessoas, é uma reação. É isso, é como dizem, é inevitável, não é? O fascismo é isso mesmo, é um movimento reacionário, é um movimento de reação, e historicamente isso é mais do que evidente noutros momentos que e se isto agrava muito mais, Tiago, desculpa, se a crise agrava muito mais, como promete agravar, em função destas políticas mais ou menos entre ali o centro e o socialismo puro e duro, é natural que a reação seja maior e se espalhe por mais países e com mais força ainda, não? É natural. Sim, não se antevê nada de bom nesse sentido, até porque também, lá está, a conjuntura, nomeadamente a conjuntura económica, parece caminhar quase inevitavelmente nesse sentido. Portanto, uma mensagem de esperança, é uma mensagem de esperança que aqui deixamos. A extrema-direita e o fascismo vêm por aí fora, mas em princípio para a semana ainda haverá a lenga-lenga do costume, porque, Alberto, em relação a esta semana, eu creio que estes temas estão... Eu gostava só de citar a doutora Ana Gomes, porque ela explica isto tudo com o advento, com o insucesso das políticas neoliberais que dominam a Europa.
Portanto, a Europa Como é é que é? só... Desculpa. A Europa está cheia de neoliberalismo. Neoliberalismo, é mesmo neoliberalismo especificamente. E, segundo a doutora Ana Gomes, isso é o responsável por... É por isso que vêm estes movimentos fascistas e assim. Sim, neoliberalismo, eu bem parecia. Eu sabia que havia um Europa problema. estava cheia de neoliberalismo, está cheia de neoliberalismo e de capitalismo à bruta capitalismo e mesmo selvagem, economias livres e, não é? Exatamente. Liberdade a mais, sabes como é? Liberdade a mais e o povo não sabe o que Liberdade quer a mais, e tal. exatamente. Pois é. Enfim, Alberto, tudo volta. Ok, estavas. Eu acho Enfim, que temos a doutora Ana Gomes para nos divertir de vez em quando e outras figuras também. Foi uma ótima forma de fecharmos, não me lembraria, aliás, nunca me ocorreria fechar isto com a doutora Ana Gomes. Ana Gomes não lembra a ninguém, mas é o diabo, mas pronto. Pois, tanto é que se calhar, pensando melhor, se calhar é melhor fecharmos com outra coisa, porque nós tínhamos prometido a semana passada que traríamos aqui comentários que nos deixassem no YouTube verdade, ou no Facebook. E há um comentário do Luso515 Porte, eu copiei a imagem do YouTube e agora não consigo ler o nome completo do usuário, a quem peço imensa desculpa. Mas ele sabe quem é. Ele ou ela... Isto foi a propósito, esta mensagem vem a propósito, na semana passada, a termos falado da Rainha Isabel II e de termos constatado que ela se chamava Elizabeth. E aparentemente, portanto, não Isabel. Mas diz o espectador, não existe Elizabeth em português, ou não existia, melhor dizendo, mas existia sim uma adaptação do inglês e outras línguas, adaptações recentes, como Elizabeth ou Elisa. A única, durante séculos, original ou mais antiga versão do nome hebraico e bíblico em português é Isabel. Portanto, acho que está mais ou menos explicado. Portanto, historicamente, Elizabeth em português é de facto Isabel. Portanto, não embarquemos nestas modernices da Beta ou da Elisa porque não fazem sentido. Portanto, agradecemos imenso o esclarecimento ao nosso. E depois há outros espectadores a comprovarem que isto está correto. Portanto, a nossa audiência, atenção, a nossa audiência... Sabe mais que nós. Nossa audiência sabe mais que nós. Que isto é malta que percebe de assuntos. Portanto, muito obrigado pelo esclarecimento. Nós não vamos embora sem também dizermos um grande obrigado ao Azeite Talismã pelo apoio que continua a dar à lenga-lenga do costume. Não vamos embora sem lembrar que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube Comitê Central e no canal de Facebook Comitê Central também, e que nos podem ver, ouvir em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Em todo o sítio onde for possível, deixem comentários, votem no nosso podcast, sempre com nota máxima, porque, efetivamente, não merece outra, e se acham que merece, por favor, não votem. E eu e o Alberto voltamos para a semana. É isto, não é, Alberto? Sim, ficamos senhora. por aqui. Exatamente, Tiago. Muito obrigado. Então, boa noite. até lá. Boa noite a todos. Semana. Obrigado. Boa noite a todos.